Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje é 7 de agosto de 2019, eu sou Rigo Fagundes, estamos chegando, quarta-feira. Estamos no meio da semana, né? Uma ótima semana de trabalho. Gente, link na descrição, delícias da Angélica, vale a pena, culinária maravilhosa. Bom, vamos à matéria de hoje. Vamos começar falando aqui de uma entrevista, né? Aonde um jornalista expõe um pouquinho mais da vida de Glenn Greenwald, né? E, gente, não é coisa boa não. É muito interessante, né? A moral desse cara para questionar as ações do, então, hoje ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro em relação à Lava Jato. Esse cara aqui é que deveria estar sendo investigado. Vamos à matéria que é melhor, depois a gente comenta. Olha só. Jornalista Oswaldo Eustáquio tem muito mais perversidades para contar sobre Glenn Greenwald. Eu trouxe esses dias uma matéria dele contando umas coisinhas, né? E as coisas vão muito mais além. O jornalista Políbio Braga, parceiro incondicional deste Jornal da Cidade Online, fez nesta segunda-feira 5 uma rápida entrevista com o jornalista Oswaldo Eustáquio, revelação no jornalismo investigativo nacional, que tem se dedicado a desmascarar o gangster americano travestido de jornalista Glenn Greenwald. Entre outras coisas, Eustáquio avisa esses protagonistas do mal e da mentira vão se dar mal. Aí temos aqui, leia a entrevista, nós vamos ler para você. Começa aqui, ó. Você tem feito denúncias devastadoras sobre as histórias escabrosas de Glenn Greenwald, editor do site The Intercept. Como é que ninguém fala sobre o passado dele como produtor de vídeos pornográficos? Olha, gente, e essa é a parte que eu acho interessante, conselho tutelar da guarda de duas crianças para um camarada desse. Mas continua. Destinados ao público gay. Continuando. Aí isso é a resposta, né? Acho que tu te referes à grande mídia. Ela está aparelhada pela esquerda e não é de hoje. Hoje, contei que depois de assombrar o mercado de filmes pornográficos para gays nos Estados Unidos, ele veio para cá e retomou a produção, usando jovens de baixa renda. Esse sujeito não tem autoridade moral alguma para desconstruir reputações como a de Moro e Dallagnol, fazendo o serviço sujo para o PT, PSOL e PCdoB. Vocês veem que interessante aqui, né? O cara veio de lá, você vê que os mesmos crimes, as mesmas sacanagens que ele praticava lá, ele veio praticar aqui no Brasil. E ainda quer dar uma de bom moço, né? Cara, aliciando jovens de baixa renda. Isso aqui se chama exploração. Exploração. Esse cara devia estar sendo investigado. Bom, pergunta aqui. Há provas? Aí vamos lá. Ora, publico até links para que os leitores vejam os vídeos. É coisa escabrosa mesmo. A reação, né? A pergunta. A reação. Tipo a reação do The Intercept. Claro. The Intercept primeiro tentou me ignorar, mas em seguida partiu para a velha manobra de desconstrução da minha reputação e ameaças do site. A pergunta é: ameaças do site? Não, mas de gente aparelhada, inclusive de morte. A pergunta: e o que vem por aí? Leia no final da tarde o que vou contar sobre o deputado federal David Miranda, maridão do Glenn. Ninguém sabe se é marido, se é mulher, não dá pra entender, né? Maridão do Glenn. Aí aqui, gente, tem um link. Marido de Glenn, o deputado David Miranda era garoto de programa e vendia drogas. Detalhe, essa aqui eu publiquei, tá? Então não precisa, tá no canal aí. Vamos lá. Bom, onde isto vai parar? Esses protagonistas do mal e da mentira vão se dar mal. A verdade prevalecerá. Cadê a verdade prevalecerá? Onde foi que eu parei aqui? Ah, tá aqui. A verdade prevalecerá. A verdade é revolucionária. E nós estamos mostrando a verdadeira face desses criminosos. Bom, né? Então vejam só, gente, que interessante, né? Nós já havíamos falado sobre esse assunto há uns dias atrás, referindo-se às práticas não muito convenientes, né, deles.
Quer dizer, alguém até comentou, tentou comentar, né, trazer a vitimização para a questão da opção sexual. Ninguém aqui está questionando a opção sexual dele. Isso aqui, porque é a bandeira que eles levantaram para se vitimizarem, né? Ele, o Jean Willis, o David Miranda, dizem que é um ataque porque, né, é homofóbico e tal. Não tem nada a ver com isso aqui. São as práticas, né? O que é errado para uma pessoa que é heterossexual é errado para uma pessoa que é homossexual, LGBT, e o que é errado para um é errado para os dois, né? Quer dizer, aí o engraçado nessa história toda aqui é o seguinte, né? O cara, olha só, gente, o histórico desse camarada, vamos pegar pelo histórico mais do lado criminoso. Você vê, o cara pratica espionagem nos Estados Unidos, né? Divulga materiais secretos, tem ligações com Edward Snowden, que é aquele cara lá que fez aquela, né, palhaçada com a CN, como é que chama lá? NSA, né? Com a NSA. Enfim, roubou documentos secretos, os dois, né? Roubaram, né, os documentos. Inclusive, se não me falha a memória, ele ainda tem em algum lugar dentro de alguma nuvem, né, da internet, fora do Brasil, junto com uma cineasta, materiais ainda sigilosos guardados. Não sei o interesse, mas tem, quer dizer, posse de produto roubado, né? Então eles praticaram o crime lá. O cara saiu corrido de lá. Você vê que o Edward Snowden vazou na época, né? Foi pra Alemanha, parece. Depois da Alemanha foi pra lá. Eu sei que foi um nó danado, né? Foi um nó que não tem tamanho e resultado. Quem deu asilo a ele? A Rússia. Por quê? Porque é um país contra os Estados Unidos, né? O Putin, né, não se dá com os Estados Unidos. São os dois países da Guerra Fria, vocês sabem disso, né? Guerra Fria é aquela questão do armamento, não é arma gelada, gente, não é guerra no gelo não, tá? Guerra Fria é quando dois países ou mais países começam a disputar, sem dar um tiro, o seu poder bélico, né? Um constrói uma dum-dum, o outro constrói uma soca-tempero, o outro vem com bacamarte, aí o outro fala, agora eu vou comprar uma espingarda, pronto, comprou uma espingarda, o outro vem da espingarda, é um 22, o outro vem com 38, com uma 4, e aí vai até chegar nas armas nucleares que a gente já conhece e já vimos o efeito lá em Hiroshima e Nagasaki, né? Enfim, e aí o que acontece? Isso é Guerra Fria, é quem tem o poder, então vai, né, fabricando a arma mais potente que a do outro. Então a Rússia e os Estados Unidos, inclusive, quebraram agora o acordo, né, que haviam sido feito. O Putin foi lá e quebrou esse acordo agora, semana passada, dessa questão da Guerra Fria. O pau vai comer de novo agora. Não sei como é que vai ser, mas vamos ver. E aí, quer dizer, o Edward Snowden vazou pra lá, o Putin aceitou o cara. O Glenn vazou aqui para o Brasil, acho que ele não gosta muito de frio, né, muito chegado, né? Esses caras falam em comunismo, mas não vivem em país comunista. E aí veio para o Brasil, ficou por aqui, né? Passou um tempo aí calado, escondido, na moita, de repente o que o cara faz? Pratica no Brasil o mesmo crime que ele praticou lá nos Estados Unidos. Roubar informações sigilosas. E o pior de tudo, gente, informações de cunho íntimo, de fórum íntimo, que pela Constituição, no artigo 5º, eu não estou lembrado agora o inciso, mas lá está bem claro que esse tipo de informação roubada é crime. Se eu não me engano, não pode nem ser usada em uma audiência, né, num processo, porque a lei garante isso. É tanto que eu achei bacana foi os hackers, né, o advogado do hacker lá disse, não pode não periciar o celular dele, porque no celular dele tem mensagens de fórum íntimo, quer dizer, invadir o telefone do Moro, do Deltan Dallagnol, de outros procuradores, que invadir a privacidade dos caras, pode. Agora, pegar o bandido e pegar o telefone do pilantra, para dizer assim, vamos descobrir a pilantra. Ai, não pode, porque o cara tem direito. Quer dizer, bandido tem direito, o homem honesto não tem direito nenhum. Bom, continuando aqui, né? Essa é a primeira parte da história, né? O Glenn, com toda a pilantragem dele, praticou o crime lá, veio aqui e praticou o mesmo crime. Aí você fala, não, acabou? Não acabou. Aí tem esse outro lado envolvido com esses filmes adultos, que ele praticava lá. Inclusive, o cara com quem ele era sócio lá romperam, né,
porque ele queria fazer alguns filmes mais mais, né? E o cara não queria ir tão além assim. Aí eles romperam e tal, ele veio fugir pro Brasil, chegou aqui, ganhou o asilo da dona Dilma Rousseff, que é o país, o povo pra dar asilo pra criminoso é o PT. Tudo bem. Bom, veio pra cá. O que ele começou a fazer aqui no Brasil? Explorar os jovens daqui, os jovens gays daqui. E de baixa renda. Né? Por quê? Porque pagava um cachezinho pequeno. Isso é exploração, gente. Vocês acham que um cara, um ator mesmo, vocês acham que o cara cobra quanto para fazer um filme desse? Um cara profissional que trabalha com isso daí, né? Ele cobra uma fortuna para fazer um filme. Eles pagavam em torno de R$1.000 para o garoto fazer o filme. Aumentavam uma besteirinha se ele fizesse sem preservativo. Então veja o quanto essa turma é barra pesada, né? E segundo o Oswaldo Eustáquio, tem muito mais coisas aí. Tem muito mais coisas que ele ainda vai, tá, né? Mas enfim, essa é a imagem, esse é o caráter do cara que hoje acusa um dos maiores procuradores da justiça. Esse é a moral do cara que tenta manchar a imagem da Lava Jato, a operação que mais prendeu o criminoso e mais repatriou dinheiro roubado da nossa história. Olha a diferença, gente. Um cara envolvido com coisas que não vou nem falar o nome, né? Crimes de espionagem. Quer manchar a imagem de um homem que colocou diversos criminosos na cadeia. Que fez com que o nosso dinheiro roubado retornasse para o país e para os cofres públicos do Brasil. Vou perguntar para você que está assistindo, você vai ficar do lado de quem? Do cara que explorava jovens para fazer filmes adultos? Do cara que roubou documentos na base da pilantragem, cometendo crimes, que veio para o Brasil fugido, pegou asilo aqui, cometeu os mesmos crimes aqui no Brasil? Você vai ficar do lado de quem? Do cara que comete o crime ou do cara que combate o crime? Eu já fiz a minha escolha, vou ficar do lado do cara que combate o crime, é óbvio. Né? Então tá aí, mais um pouquinho da história de Glenn Greenwald, o cara que quer destruir a Operação Lava Jato usando a própria lei brasileira, né? A questão da liberdade de imprensa. Eu acho que liberdade de imprensa é ótimo no país, mas precisa ter regulamentos. Né? Porque liberdade de imprensa não é liberdade de ofensa, nem é liberdade de acusações sem fundamento. O cara não pode acusar e ficar por isso mesmo, por causa, porque eu tô numa... Não, tem que ter provas. O cara tem liberdade de publicar uma matéria acusatória se ele tiver provas, se ele apresentar um material probatório. Se ele não apresenta, o cara não... Enfim, deixa pra lá. Canal Brasil Notícias, gente. Estamos começando o dia.